Para compor a mesa, convidamos o professor Custódio Almeida, magnífico reitor da UFC. Professor Thales de Sá Cavalcante, magnífico reitor do Centro Universitário Farias Brito e presidente da Academia Cearense de Letras. Professor Tarcísio Pequeno, presidente do Colégio de Estudos Avançados da UFC. Professor Durval Muniz, historiador e autor da obra A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Professor Regis Lopes, professor do curso de História da UFC. Concedemos, neste momento, a palavra ao magnífico reitor da UFC, professor Custódio Almeida. Então, boa noite para vocês tudinho. É uma grande alegria estar aqui hoje nessa relação de parceria da Universidade Federal do Ceará, com o Centro Universitário Farias Brito, datas comemorativas que a gente vive, a UFC 70 anos, o Farias Brito 90, e a alegria de receber o professor Durval para abrilhantar esse momento também. Essa é uma atividade aqui na UFC, do Colégio de Estudos Avançados. O Colégio de Estudos Avançados tem a missão, de trazer temas inovadores para a gente discutir na universidade. E é muito bom ver o auditório da reitoria, que não é mais auditório Castelo Branco, é auditório Reitor Antônio Martins Filho, cheio de pessoas interessadas no Nordeste do Brasil, conhecer a nossa história. Queria aproveitar, então, para dar algumas notícias para vocês. A gente tem feito um esforço e um projeto já de transformar todo esse espaço da reitoria da Universidade Federal do Ceará em um espaço cultural. Então, o já conhecido auditório da reitoria, a concha acústica, e agora, aqui vizinho, que a vida toda foi área administrativa, é o Espaço Cultural Bergson Gurjão Farias, que a gente está concluindo uma belíssima exposição sobre a história do movimento estudantil na UFC desde 1955, revelando o quanto que o movimento estudantil formou pessoas para a vida pública, no estado do Ceará. Eu, por exemplo, fui do movimento estudantil e tive que fazer acordos, na época eu fazia computação, com os meus colegas, de nunca ser reprovado em nenhuma disciplina para não recair a pecha que tinha de que o movimento estudantil era lugar de vagabundo. E hoje o que a gente vê é que, por exemplo, Valton Miranda foi presidente do DCE, o ministro da Educação foi presidente do Centro Acadêmico de Agronomia, o atual presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o Heráclito, foi do Centro Acadêmico de Direito, o Eudoro Santana foi presidente do DCE da UFC. Então, se vocês olharem a exposição, vocês vão ver que foi muito acertado a gente começar mostrando essa história. Então, todos estão convidados, só tem essa semana, ela está aberta desde o dia 10 de dezembro e encerra dia 11 de abril. E também nós temos, nesse momento, a grande alegria de, daqui a pouco, e aí eu queria dizer para o professor Durval, a gente está muito feliz, o Lira Neto está concluindo a biografia da Universidade Federal do Ceará pelos 70 anos. Vai ser a primeira biografia de uma universidade. Esse final de semana ele me mandou os primeiros capítulos. Eu acho que o Paulo leu também alguma coisa. Só nós dois tivemos... Ele queria testar os leitores. Eu fiquei fascinado. Vai ser um livro de, eu acho que, quase 500 páginas. E, de fato, a gente vai, em breve, lançar. Tudo indica que vai ser no dia 25 de junho, no dia da instalação da Universidade Federal do Ceará, o lançamento dessa biografia. E
no final, eu não sei dizer exatamente a data, do Cine Ceará 2025, vai ser lançado o filme, o longa-metragem, também o UFC 70 anos, que o Volney Oliveira dirigiu e está em fase de edição. Né? Então, são eventos, são projetos para a gente eternizar a história da primeira universidade do estado do Ceará, que começou com a Faculdade de Direito, que já tem 122 anos de idade, com a Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, que já vai completar, agora, em breve, 120, Agronomia, que já tem 107 anos, Medicina, que já tem 76 anos de idade. Então, é uma forma da gente trazer à memória essa instituição que eu acho que a gente pode dizer, a instituição que tem maior unanimidade no mundo é a universidade. Todos os lugares do mundo querem ter uma universidade. Todos os lugares do mundo sabem da importância dessa instituição como guardiã da liberdade. Né? A universidade não existe só para a gente ter diplomas de agronomia, farmácia, história, sociologia, matemática. Ela existe fundamentalmente para a gente ter isso, mas isso com visão de conjunto, isso com autonomia, com maioridade intelectual. E guardar a liberdade é ser uma instituição que se indispõe contra todos os tipos de preconceito, contra todas as formas de injustiça. Então, eu digo tudo isso agora para vocês, para dizer que esse evento faz parte das celebrações, né, que a gente está desde o ano passado, desses 70 anos dessa instituição que precisa continuar existindo, pública, gratuita, democrática, para cumprir bem a sua missão. Muito obrigado. Concedemos, neste momento, a palavra ao reitor do Centro Universitário Farias Brito, diretor superintendente da Organização Educacional Farias Brito e presidente da Academia Cearense de Letras, professor Tales de Sá Cavalcante. Boa noite. Queria saudar todos da mesa em nome do nosso reitor Custódio e manifestar para vocês a felicidade de estar aqui na UFC. Eu entrei na Universidade Federal do Ceará em 1968, me formei em Engenharia Civil, e o fato é que eu nunca consegui sair, e não é que eu queira, não é que eu tenha querido sair, mas, na realidade, nunca saí da UFC. Primeiro, porque meu pai militou aqui como professor, depois como diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, e ele conseguiu, inclusive, fundar o CAEM, e, com isso, colocar o nome do Ceará na área de economia em destaque nacional, e, muitas vezes, ele vinha ao Conselho Universitário para aquelas reuniões demoradas, e o nosso almoço custava muito. Eu confesso a vocês que, quando houve uma reunião aqui das universidades no Conselho Universitário, a minha presença lá me emocionou muito, até porque eu não conhecia o Conselho. Queria desejar a vocês um bom curso, sucesso, e, ouvindo as palavras do Custódio, nós ficamos muito estimulados, porque eu permito aqui, peço licença, peço aqui aos coroas, que já têm alguns cabelos brancos, para que eu fale para os jovens. E queria dizer para vocês, jovens, que o nosso Brasil vai depender de vocês. E que vocês se inspirem em palavras como a do Custódio, principalmente quando ele falou em liberdade. Nós estamos numa fase que vemos um exemplo de um país tido como democrata e com atitudes completamente diferentes do que inspira a democracia. E quem pode fazer com que nunca no Brasil nós tenhamos um Trump ou um filhote de Trump são vocês. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente do Colégio de Estudos Avançados da UFC, professor Tarcísio Pequeno. Boa noite. Bom, acho que já é boa noite, francamente, né? A noite está começada. Desculpem o pequeno atraso, que se deveu ao
né, ao translocado trânsito da cidade de Fortaleza nesse horário. Aí o professor Duval já foi apresentado, né, acostumado lá com Natal, Rio Grande do Norte, já foi apresentado aqui, é um dos encantos de Fortaleza, que é esse nosso trânsito de fim de dia. Então, eu quero dizer que nós estamos muito contentes, o Colégio de Estudos Avançados, o reitor Custódio, estamos muito felizes. Esse é o nosso primeiro evento do ano que nós estamos promovendo, e, professor Duval, é uma honra e uma felicidade que a gente abra o nosso ano, a programação do ano, precisamente com uma fala sua e sobre um assunto que é tão central nos estudos transdisciplinares que o colégio promove, né? E, ao mesmo tempo, faz parte da concepção mesmo do colégio, a gente ter essa consciência a nossa intenção é produzir conhecimento, debate e participar da discussão nacional, mas desse lugar Nordeste, que o senhor vai nos explicar, né, a sua visão de que consiste, de fato, esse lugar. Então, muito obrigado e é muita felicidade a sua presença para a gente abrir aqui. Agradecer ao professor Regis, que foi o prefaciador do seu último livro, né, de historiografia, A Pele da História, que, aliás, se encontra à venda ali fora, e haverá depois os autógrafos dados pelo autor. Quero saudar e agradecer, sobretudo, aqui esse auditório magnífico, a presença de todos vocês, nas circunstâncias que eu já descrevi. Não é fácil sair de casa nesse horário, né, quando a gente vê as luzes dos carros pela janela, né, esfria, mas vocês fizeram isso e vieram aqui e vão ser contemplados por isso, e agradeço muito, muito a presença de vocês. E quero destacar algumas pessoas que nos honram muito com a sua presença aqui. Professor de Ataí, aqui em primeiro lugar. O professor de Ataí acabou de lançar o seu esperado, aliás, diz que está entre os 10 livros mais esperados de todos os tempos, né? O seu livro sobre Capistrano de Abreu, lançou agora na Bienal, pela editora da UFC, na Bienal Internacional do Livro, aqui do Ceará. Professor, parabéns. Estou doido para receber pelo correio meu exemplar com a sua assinatura. Mas eu lhe mando o Pix, não tem problema. Cumprimentar o professor Manfredo, aliás, primo dileto do professor de Ataí. Olha ali, coisa linda. O nosso grande antropólogo e o nosso grande filósofo Manfredo. Aí já aproveito para completar o trio, cumprimento o companheiro César, nosso companheiro do Conselho do Colégio de Altos Estudos, foi também o presidente da primeira versão do colégio, né, logo que ele foi criado. Cumprimentar... esse negócio de cumprimentar é a coisa mais perigosa do mundo, que você vai, né, você faz um monte de ingratos e uns 2 inimigos, né, porque não esqueceu, né? Mas quero cumprimentar aqui o Paulo Linhares, Joy Pimentel. Joy é nosso amigo de infância, ou quase, né, Joy? Muito tempo. E o Paulo Linhares, saudar o Paulo Linhares pela coluna, sua coluna de domingo, muito boa, aliás, em geral, é uma coluna brilhante, e nesse domingo em particular ele abordou o assunto do nosso evento hoje. Obrigado, Paulo, seja bem-vindo. Joy Pimentel vai lançar no dia 10... Dia 10 até dia 16. Uma semana. Lance você mesmo, que é bom. Que é o livro Bandeira, o Poeta das Cores. O filme, desculpe. O filme é que ele não escreve, ele filma, né? Mas o Joy Pimentel vai lançar o filme. Quero saudar a nossa companheira Cláudia Linhares, colega de departamento, diretora nacional, diretora executiva da SBPC, uma batalhadora, uma grande ativista na causa da ciência no Brasil e da ciência no estado do Ceará em particular. Então, tive nela sempre muito apoio, e uma companheira. Bom, saudando...
Aproveito o Dimas, né, que já está ali, que tá ali próximo, mas quero saudar a professora Aparecida Montenegro, que é nossa vice-diretora do colégio, nossa colega de filosofia. E já, como estou no Montenegro, já saúdo a professora Lilian Montenegro, né? Hein? Ah, é Mascarenhas, é Montenegro, né? Pois tu estragou minha associação. E a professora Maria Elias, linguista, que aí já aproveito para saudar junto com a professora Elisângela Teixeira, que é também membro do Conselho do CEA. Eu acho que eu esqueci muita gente, então o Alberto, saudar o Alberto, cadê o Alberto? Está ali o Alberto. Esqueci muita gente, e aí, para encerrar, só agradecer a nossa equipe, sobretudo a professora Aparecida, o Paulo, e os nossos 2 ajudantes. Quem leu o Castelo sabe do que eu estou falando, né? Que o agrimensor K tinha 2 ajudantes designados pelo Castelo, né? Que apurrinham ele o livro inteiro, né? Os 2 ajudantes. Então, nós temos 2 ajudantes de Kafka também, que é o Ayrton, que está ali, e o Kaique, que deve estar em algum lugar. Muito obrigado a vocês. Eles, a gente sabe que nessas coisas, essas pessoas que trabalham realmente pra caramba, né? Eles trabalham pra caramba e eles foram geniais e trabalharam muito. Eu acho que, para quem não ia falar nada, eu até que já falei o bastante, só vou pegar uma caranazinha nas últimas palavras do Tales, juntando com o Custódio, que diz que todo mundo deseja e quer uma universidade e sabe da importância da universidade, exceto o país que tem o maior sistema universitário e o melhor sistema universitário do mundo, que é o atual governo americano, não gosta e não quer as universidades, e o Gide Vence declarou explicitamente, é um absurdo, as universidades são nossas inimigas. Você vê uma pessoa dizer, né, publicamente uma frase dessa, é uma coisa que nos dá uma tristeza e me dá vontade de ficar muito rapidinho da sua idade, Manfredo. Muito obrigado. E é com grande satisfação que recebemos o palestrante dessa noite, o professor Dr. Durval Muniz. É historiador, com mestrado e doutorado em História pela Unicamp, possui pós-doutorado em Educação pela Universidade de Barcelona e em Teoria e Filosofia da História pela Universidade de Coimbra. Notório por suas contribuições nos campos da teoria da história e história da historiografia, especialmente do estudo da Constituição histórica, discursiva e imaginária do Nordeste brasileiro. Sua obra, A Invenção do Nordeste, Outras Artes, foi aclamada na historiografia contemporânea e, após proferir a palestra, o autor nos presenteia aqui, neste auditório, com o lançamento do seu novo livro, A Pele da História. Obrigado, querida, pela apresentação. Boa noite a todos vocês, a todas vocês. É um prazer, uma plateia tão cheia de nomes tão distintos, a pessoa fica até nervoso, né? Muito obrigado pelo convite do Centro Universitário Farias Brito, da Universidade Federal do Ceará. É uma honra estar nessa universidade. É sempre uma honra estar numa universidade, né? E numa universidade federal tão importante como a Universidade Federal do Ceará. Como, na verdade, eu terei 2 atividades essa semana, né, eu não irei falar hoje propriamente da invenção do Nordeste, porque isso vai acontecer no curso que darei, né, no Centro Universitário Farias Brito nos próximos 3 dias. Na verdade, o que eu vou refletir com vocês é justamente como, né, essa invenção regional que é o Nordeste, ela foi sendo reproduzida por uma série de instituições, inclusive pela universidade. Como a universidade foi fundamental para realimentar o imaginário em torno do Nordeste, para realimentar os temas ligados à ideia de região. Como a universidade no Nordeste é também uma instituição onde o regionalismo fez morada.
não é? A região é uma criação do regionalismo. O regionalismo antecede a região. Não é? Ao contrário do que, às vezes, se pensa, não existe primeiro a região para depois existir o regionalismo. Ao contrário, o regionalismo aparece e inventa a região. Na verdade, o Nordeste é produto do regionalismo nortista, que emerge ao longo do século XIX, à medida, justamente, que essa área do país perde centralidade na nação. Quer dizer, a região é uma invenção porque as elites desse espaço perderam o espaço nacional. Quer dizer, durante pelo menos 300 anos, esse aqui foi o principal espaço econômico e político, não é? E que depois, paulatinamente, a partir do final do século XVIII, você começa a ter a perda de centralidade, né, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político dessa área. Não é? O Nordeste, portanto, é resultado desse processo de declínio, né, econômico e político desse espaço, né, o antigo Norte, né, a identidade, né, a divisão Norte e Sul permanece até o começo do século XX, né, o Nordeste vai surgir aí no final da década de 10, né, oficialmente o primeiro documento, né, onde aparece o conceito Nordeste é o decreto de 25 de dezembro de 1919, que cria um programa de obras contra as secas, do governo Epitácio Pessoa, o único governo de alguém nascido nessa área na Primeira República. Não é? Ele dá um presente de Natal aos seus conterrâneos, em 25 de dezembro de 1919, institui um programa de obras contra as secas, e na sinopse do decreto, no momento de delimitar a área onde essas obras iam acontecer, utiliza-se a palavra Nordeste, que não tem nenhum sentido ainda de ser uma região. É apenas uma área entre Norte e Leste, mas não tem ainda um caráter de região. Só que, nos próximos anos do governo Epitácio Pessoa, que vai até 1922, você tem a circulação desse conceito a nível nacional, motivado fundamentalmente pelo caráter absolutamente polêmico das obras, que vão ficar conhecidas como obras do Nordeste. Elas vão circular como obras do Nordeste, gerando um intenso debate. Evidentemente, os jornais e as bancadas do Sul são contrárias às obras, porque carrega recursos, porque divide os recursos para essa área, não é? E aí há uma intensa campanha contra essas obras, denunciando o que é comum: desvio de recursos, as obras não saem do papel, não é? Corrupção. Então, esse conceito circula, enquanto que, claro, a imprensa dessa área, notadamente o Diário de Pernambuco, que é um jornal que tem circulação em toda, né, o que é o Nordeste, porque o Nordeste do decreto de Epitácio só vai de Alagoas ao Ceará. Não, as obras não eram feitas nem na Bahia, nem em Sergipe, nem no Piauí, nem no Maranhão, levando, inclusive, a que as elites desse estado critiquem bastante e reivindiquem que também tem seca. Não é? Desde aí, né, para as elites daqui, torna-se muito interessante ter seca. Então, o Sergipe também tem seca, a Bahia também tem seca. Né? Só o Maranhão que não dá muito para dizer que tem seca, mas não é? Piauí em diante, todo mundo queria ser seco. Não é? Então, quer dizer, a primeira instituição, portanto, que sustenta, não é, esse discurso regionalista é a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, que foi justamente criada em 1919. Eu não sei se vocês sabem, mas Epitácio Pessoa é eleito presidente da República sem estar, inclusive, no Brasil. Não é? O presidente Rodrigues Alves tinha sido eleito em 1918 e morreu de gripe espanhola. Então, assume o vice, Delfim Moreira, né, e é um vice que não quis se perpetuar. Milagrosamente, Delfim Moreira tinha que fazer eleições daí a 4 meses e realiza eleições. Só que as bancadas de São Paulo e de Minas não conseguem se entender sobre o candidato, sobre a candidatura, e resolvem escolher um candidato que nem era paulista, nem era mineiro, não é? Uma pessoa que estava em muita evidência,
que era o Epitácio Pessoa, que era membro do Supremo Tribunal Federal e que estava na Europa chefiando a delegação brasileira que estava discutindo o Tratado de Versalhes, o tratado que poria fim à Primeira Guerra Mundial. Então, como ele era um nome que estava em muita circulação, resolve-se escolher ele, porque achava-se que, como ele era de um estado pequeno, como a Paraíba, ele seria facilmente manobrável posteriormente, né? Então, Epitácio é eleito presidente no mês de abril, ainda na França. Ele sequer faz campanha, desembarca aqui em julho, já é eleito presidente da República. E, em julho, Edelfim Moreira, para presentear o presidente eleito, transforma o IOCS, né, o Instituto de Obras Contra Secas, na Inspetoria Federal de Obras Contra Secas, o IFOX, que vai ser justamente uma instituição que vai, inclusive, né, patrocinar uma série de estudos técnicos. Ou seja, o regionalismo nordestino vai dar origem a saberes técnicos, científicos. Essa vai ser uma das áreas mais estudadas do Brasil, do ponto de vista geológico, do ponto de vista botânico, do ponto de vista hídrico, climatológico. Não é? Quer dizer, o Arrojado Lisboa, não é, um engenheiro, vai trazer para o Brasil, não é, uma série de cientistas norte-americanos da Universidade do Texas. Como vocês sabem, o Texas é uma área árida dos Estados Unidos. Existia uma série de especialistas, não é? E o Orville Derby, que era um importante professor da Universidade do Texas, já tinha estado aqui no Brasil fazendo estudos patrocinados pelo IOCS. E o Orville Derby manda, então, uma série de novos de estudantes seus, orientando os seus, para vir para aqui, não é, produzir conhecimento. Importantes relatórios, o Roderick Crandall, por exemplo, o Alfred Lufgren, não é? Quer dizer, são pessoas que vêm estudar, não é? Por exemplo, vêm três geólogos que dividem a região em 3 áreas. Eles vão estudar a geologia da região para justamente descobrir águas subterrâneas, né? A possibilidade de extração de água do subsolo, a qualidade do solo, né? A possível aproveitamento de espécies da caatinga, porque a caatinga, como vocês sabem, é uma formação vegetal que só existe no Nordeste do Brasil, né? A caatinga, que foi tão desprezada, foi tão destruída, né? A caatinga é um bioma único no mundo, né? A caatinga é uma transformação do cerrado, que só existe aqui, né? Não existe em nenhuma outra parte do mundo. Pensar que só no primeiro governo Lula que a caatinga foi considerada um bioma com ameaça de extinção, não é? Um bioma profundamente ameaçado, né? E que, pela primeira vez, se teve políticas de preservação da caatinga. Porque, inclusive, nas camadas populares no Nordeste, caatinga é mato. E mato você limpa, mato você joga fora, não é? Quer dizer, mato atrapalha, não é? Atrapalha a produção, etc. Então, o regionalismo nordestino, né, e o Nordeste, ele vai justamente se tornar, né, o regionalismo mais forte do país, né, aquele que efetivamente conseguiu produzir uma região que faz parte da identidade de sua população, porque as outras regiões brasileiras elas são simplesmente, não é, convenções político-administrativas. A primeira divisão regional do Brasil é de 1941, feito pelo Conselho Nacional de Geografia, e é o momento em que o Nordeste é oficializado uma região do país, né? Mas a atual divisão é de 1969, né? Que é quando passa a existir o Sudeste. O Sudeste só existe a partir de 1969. Né? Você tinha Leste e Sul. São Paulo fazia parte do Sul, junto com Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Bahia e Sergipe fazia parte do Leste, não fazia parte do Nordeste. Bahia e Sergipe só são oficialmente Nordeste a partir de 1969. Embora, a partir da criação da Sudene nos anos 50, a Bahia e Sergipe passaram a se interessar em ser Nordeste, né?
A Bahia, até hoje, é Nordeste quando interessa. Quando não interessa, ela é a Bahia. Não é? Então, assim, depende do contexto e da situação. Né? Então, veja, você tem, né, além da inspetoria, né, esse regionalismo nordestino ele é muito forte porque ele vai produzir conhecimento e ele vai produzir uma série de saberes, inclusive no campo artístico, literário, né, quer dizer, que vai produzir essa região que é subjetivada, que faz parte da nossa identidade. Né? Nós somos cearenses, mas somos nordestinos, não somos paraibanos, somos nordestinos. Né? Ninguém é sudestino. Né? O Sudeste é uma convenção, não existe. As pessoas são paulistas, são cariocas, são mineiros. Não é? Ninguém é sulista. As pessoas são gaúchos. Não é? Aliás, um regionalismo fortíssimo, não é? Igual o nordestino, o regionalismo gaúcho. Né? É muito interessante como as áreas de criação da pecuária e áreas periféricas do ponto de vista político e econômico, né, produziram regionalismos muito poderosos, justamente porque não dominava a nação, né, porque não tinha o controle político da nação. São Paulo se pensa nação. Não é? Quer dizer, o regionalismo paulista existe, mas ele se pensa como nação. São Paulo pensa-se sempre como nação. Né? Quer dizer, inclusive, a universidade vai reproduzir isso. Por exemplo, no campo da historiografia, né? Nenhum historiador de São Paulo faz história regional, embora ele escreva sobre o café de Campinas. Ele está fazendo história do Brasil. Não é? Quer dizer, aqui você faz a história da cana-de-açúcar de Sergipe até o Rio Grande do Norte e diz que está fazendo história regional. Não é? As universidades do Nordeste são cheias de cursos de economia regional, economia rural, não é? Sociologia rural. Não é? A maior quantidade de sociologia rural por quilômetro quadrado está aqui. Por quê? Porque o Nordeste é pensado como uma área rural. Embora, desde os anos 70, mais da metade da população, hoje cerca de 70% da população do Nordeste, vive em centros urbanos. E nós temos 3 das maiores metrópoles do país. Não é? Fortaleza é hoje a 4ª maior cidade do Brasil. Não é? Com todos os problemas urbanos que existem em qualquer metrópole do mundo. Não é? Mas, no entanto, ainda se continua pensando o Nordeste como área rural. Tanto é que a principal festa regional, não é o São João, que é identificada como uma festa rural. Não é? Quer dizer, nós temos 2 dos maiores carnavais do Brasil. No entanto, o carnaval não é pensado como cultura nordestina. O carnaval é pensado como, no máximo, como cultura pernambucana e baiana, não nordestina. Por quê? Porque o carnaval, além de ser uma festa preta, não é? E o Nordeste é uma invenção branca, da Casa Grande, né? Uma invenção senhorial, né? Ela é uma festa urbana. O carnaval é uma festa urbana. Né? Tanto o carnaval da Bahia como o carnaval de Recife são festas urbanas, né? Inventadas pelos negros da cidade. Né? O frevo é uma invenção da negritude recifense, né? Que ia frever, né? Que ele estava frevendo, aí gerou o frevo. Né? Então, quando a gente pensa... Hoje, por exemplo, os São Joãos, que são festas totalmente urbanas, midiáticas, não é? São produtos, não é? Da indústria cultural, no entanto, continua lá as fogueiras fake, não é? Aquelas fogueiras fake, porque não pode botar fogo dentro das cidades, senão vai pegar fogo. Né? Você vai em Campina Grande, tem aquela fogueira do tamanho do mundo fake. Não é? Quer dizer, você tem as pessoas... Né, se veste de quadriculado, bota chapéu de palha. Né, em Campina Grande tem um sítio do forró que é uma coisa horrorosa, que é umas casas de taipa. Né? Quer dizer, então, assim, você glamoriza a miséria. Né? Da mesma forma que no Museu do Homem do Nordeste, até bem pouco tempo, tinha um mucambo no museu,
né? O mucambo era um objeto museológico, né? Porque Gilberto Freire, nos anos 30, 40, fundou uma liga em defesa do mucambo, né? Durante a gestão de Agamenon Magalhães, que ele odiava, Agamenon Magalhães, que foi um interventor da ditadura Vargas, né? E que fez um bota abaixo dos mucambos do Recife para abrir as avenidas, inclusive a principal delas, que, curiosamente, leva o nome dele, Agamenon Magalhães, né? Então, Gilberto Freire, nesse momento, faz discurso a favor do mucambo, dizendo, inclusive, que o mucambo era a casa mais bem adaptada aos trópicos. Não é? Era ecologicamente adaptada, fresca, né? Cheia de buracos, não é? Quer dizer, piso de barro, não é? Então você mijava, ficava aquela poça. Não é? Claro que ele morava em Apipucos, ele não morava no mucambo, ele morava na mansão de Apipucos, mas fazia discurso a favor do mucambo. Se vocês pegarem o Manifesto Regionalista de 1926, que nunca foi lido em 1926, né? Coisas de Gilberto Freire, né? É um texto de 1954 que ele jura que foi de 1926. Né? Só que o manifesto fala de coisas que ele só falou nos anos 30. Então, evidentemente, não pode ser de 1926. Né? É igual às memórias de infância de Gilberto Freire. É maravilhoso, né? Tempo Morto e Outros Tempos. Né? Ele era um adolescente que já lia Nietzsche. Né? Enquanto se masturbava, né? e sentia tesão pelas mulatinhas, né? Também aí lia Nietzsche. Né? Então, assim, Gilberto Freire era um grande fraudador de textos. Né? Ele publicava textos depois, datado de anos antes, né? Criava essas coisas. E ele foi fundamental na elaboração da ideia de Nordeste. Né? Então, o Nordeste teve a sorte, ou a falta de sorte, de ter grandes intelectuais que construíram um imaginário poderoso em torno desse conceito. Né? Esse conceito Nordeste ele foi sendo trabalhado por grandes intelectuais, grandes criadores de imagens. Né? Quer dizer, que região pôde contar com a qualidade da literatura como o Romance de 30? Né? Quer dizer, São Paulo faz o movimento modernista, né, encabeça o movimento modernista de renovação das letras nacionais e ficam indignados porque, nos anos 30, são os búfalos do Norte que tomam conta da literatura nacional. Não é? Quer dizer, Oswald de Andrade chamava os autores do Nordeste de búfalos do Norte, porque, justamente, eles chegaram e tomaram conta do mercado editorial. Ninguém vendia mais livro do que Zé Lins do Rego, do que Raquel de Queiroz, do que Amando Fontes, do que, né, o Amando Fontes, o Jorge Amado. Né? Quer dizer, então, o chamado Romance de 30, que Graciliano Ramos, né, que são, em grande medida, ainda a literatura que é lida nas escolas no Brasil, né, e que veicula esse imaginário. Né? Depois, o Nordeste vai contar com um Ariano Suassuna no teatro, na literatura, né? Vai contar com pintores da qualidade de Cícero Dias, Lula Cardoso Aires, né? De Cavalcante, que, embora carioca, era, né, de descendência pernambucana, e que traz esse imaginário também, né, do Nordeste para as suas obras. Né? Depois você vai ter o cinema novo, você vai ter um Glauber Rocha. Né? Então, essa é uma região que produz tem uma qualidade de produção, né, de imagens e de textos que vai solidificando essa região, né, e vai produzindo essa região e fazendo com que ela seja internalizada, subjetivada, né, chegando, inclusive, à universidade. Né? As universidades vão ser lugares de reprodução dessa identidade regional. Não é? Quer dizer, se você pegar os programas de pós-graduação, na minha área, que eu conheço, a área de História, né, a grande quantidade dos cursos que tem
áreas de concentração em história regional e local é no Nordeste. Não é? Quer dizer, esse apego ao estudo do local, do regional, né, que vai, evidentemente, nos colocar num dado lugar na divisão nacional do trabalho intelectual. Há também uma divisão nacional do trabalho intelectual, em um lugar designado para nós. Né? O regional, normalmente, significa algo menor. Né? Eu estou vendo ali um escritor que não deve gostar de ser colocado na gaveta de literatura regional, porque literatura regional, tudo que é produzido no Nordeste, não é, quase sempre é atirado para a gaveta da literatura regional, que ocupa um lugar menor no cânone literário. Não é? Então, e muitos autores do Nordeste, né, incorporam e aceitam esse lugar do regional. Né? Acham que é uma vantagem, né? Como, por exemplo, a música. Não a música de rádio da indústria fonográfica, vendida como música tradicional, que nada tem de tradicional. Luiz Gonzaga não tem nada de tradicional. A música de Luiz Gonzaga é uma música comercial, uma música inventada, não é, para a indústria fonográfica, para o rádio, não é, a partir das experiências de músico urbano de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tocava no Mangue, no Rio de Janeiro, e não tocava apenas os ritmos daqui. Na verdade, ele começou tocando polca, mazurca, né? Tocando modinha, tocando os sons que eram os sons da moda, lá, porque ele era um músico e precisava ganhar a vida. Ele tocava na zona do Meretrício, no Rio de Janeiro. Não é? Quer dizer, um músico excepcional. Né? Luiz Gonzaga não era autor das letras, ele não era um poeta, mas era um grande músico que vai inventar uma música, que é o baião, um gênero musical, uma invenção dele, não é? Mas que não tem nada de tradicional. Não é? Luiz Gonzaga não tocava baião quando estava aqui na região de Exu com o pai dele. Aqui ele tocava fole de oito baixo. Era completamente diferente. Fole de oito baixo e sanfona são duas coisas diferentes. Acordeão, fole de oito baixo é uma coisa pequenininha que você toca aqui, né, que era o que o pai dele, o famoso Januário, tocava. Era o fole de oito baixo. Ele vai pegar o acordeão, que era um instrumento para tocar valsa, para tocar bolero, né? Um instrumento que, inclusive, era muito pesado, que devia tocar em cima da perna, como o bandoneon, né? Por isso que Luiz Gonzaga morreu com grandes problemas de coluna, porque pegou o acordeão e pendurou no corpo dele a vida toda, né? E aquilo trouxe grandes problemas, porque aquilo é para tocar uma coisa mais lenta, e ele vai justamente transformar o acordeão em quase um instrumento de percussão, dada a velocidade com que ele toca. Né? E ele imaginou aquela coisa fundamental, né? Aquela quase perfeita fórmula de você colocar no lado agudo da sanfona, né? do acordeão, um instrumento, não é, grave, o zabumba, né? E no lado agudo, no lado grave, um instrumento agudo, que era o triângulo. Então, ele criou e pegou a batida do baião, que era o baiano, que era um toque que os violeiros faziam no bojo da viola. Né? Tá, 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 que é a base rítmica do baião, é esse som ternário. Né? Então, ele vai construir uma sonoridade que se transforma na principal música para dançar no final dos anos 40 e nos anos 50, né? Quando ele se torna um músico nacional. Né? Mas, veja, eu estou acabando de ler um trabalho que faz uma história da fábrica de discos Rosenblit, a fábrica de discos que existiu no Recife entre os anos 50 e os anos 80. Veja, na indústria fonográfica, na indústria do disco, uma coisa muito interessante é que a identidade norte-nortista chega até os anos 70. Você vai ter conjuntos que se chama trio nortista, você vai ter músicas que falam do norte. Por exemplo, grande parte das músicas de Gordurinha,
usa norte e não nordeste. Por quê? Porque, primeiro, esses cantores eles tinham que ir para o Rio e São Paulo para fazer sucesso, né? E lá, todo mundo sabe, nós continuamos sendo norte e continuamos sendo nortista, né? E grande parte das pessoas que podiam comprar disco estavam lá, e não aqui. O mercado consumidor de disco era muito mais lá do que aqui, né? Então, essa identidade de norte, nortista, continua na indústria fonográfica e nos discos até muito recentemente, né? Então, assim, o regionalismo, né, ele produz, portanto, né, o regionalismo primeiro, ele é um discurso, né, ele é um conjunto, ele é um discurso, portanto, é um conjunto de enunciados, é um conjunto de imagens, né, mas ele é um conjunto de práticas. O regionalismo leva a práticas regionalistas, a ações regionalistas, né, e ele é uma estratégia política. O regionalismo é uma forma de se colocar politicamente, né, dentro do espaço nacional, né, faz parte da luta política no interior das próprias elites do espaço nacional, né, e ele dá, portanto, também origem a instituições, porque as instituições são lugares justamente onde as relações de poder e os saberes se encontram, né, e, em grande medida, ganham cristalização, projeção, elaboração, né. Então, o Nordeste é muito poderoso porque ele foi sendo sustentado por uma série de instituições, né? Quer dizer, você teve o IFOX, depois você teve o DENOX, você teve a Sudene, você teve o Banco do Nordeste, né? Ou seja, as elites desse espaço, elas conseguiram criar, inclusive, instituições para sustentar esse discurso, né? E para, evidentemente, atender os seus interesses, né? Qual é o perigo do regionalismo, né? Como o perigo de qualquer discurso identitário é que ele homogeneiza o que não é homogêneo. Não é quando você diz assim, interesse do Nordeste. Nordeste não tem interesse, porque espaço não tem interesse. Quem tem interesse é gente, não é? Então, assim, quase sempre as elites apresentavam como interesse do Nordeste os seus interesses. Quer dizer, é quem fala em nome da região que diz quais são os interesses da região. A região tem que ser vocalizada por alguém, né? Quer dizer, que vai em nome dela, né, tendo ela como um biombo. Né? O Nordeste é uma invenção de uma espécie de trincheira em que as elites desse espaço que perderam a nação vão justamente se entrincheirar para defender o seu espaço político e defender os seus privilégios, defender os seus interesses, né? O Nordeste é uma trincheira. Quer dizer, quando as elites daqui perceberam que, se elas atuassem isoladamente, e por cada estado, elas não conseguiriam enfrentar São Paulo, nem o Rio de Janeiro, nem Minas Gerais. Elas perceberam que elas tinham que se aglutinar, né? Quer dizer, já, né, em 1914, por exemplo, elas se reúnem no chamado Bloco do Norte, para justamente enfrentar, né, a política de valorização do café, que carreava grande parte dos recursos dos cofres públicos para São Paulo, né, e elas vão se articular para, minimamente, negociar, na hora do orçamento, negociar, não é, o que viria para cá. Então, assim, as nossas elites elas tiveram grande habilidade de ir criando instituições, né, onde elas vão se entrincheirar, porque cada instituição também significa um conjunto de cargos, né, onde você vai colocar seus filhos, onde você vai ter uma série de lugares, né, de poder e lugar de produção de conhecimento e de saber. Né? Quando as universidades vão surgir aqui, né, elas também vão ser, em grande medida, né, quer dizer, quem era que ia para as universidades, ser professor das universidades aqui, por exemplo, antes dos anos 80, quando começa a ter os primeiros concursos, né, que gera, inclusive, uma reação regionalista em muitas universidades. Quando professores de fora da região começam a chegar, você tem reações regionalistas xenófobas, né, preconceituosas, furibundas,
contra professores que vêm de fora, porque passam nos concursos e vêm para cá. Por quê? Porque as elites aqui dominavam as universidades. Por exemplo, quem era que formava os cursos de história na maioria das universidades? As pessoas que vinham dos institutos históricos, né? Que eram justamente os intelectuais ligados, né, às famílias tradicionais, né? A família tem uma centralidade enorme na história do Brasil, né? Por quê? Porque a família, e nisso Gilberto Freire tem toda a razão, né? Por que Gilberto Freire faz uma história do Brasil que é a história da família? Né? Porque a família é a instituição que nucleou a sociedade brasileira. Não é? Por quê? Porque grande parte das instituições no período colonial não estavam aqui. Não é? Quer dizer, o Estado não estava propriamente aqui. Né? Portugal proibiu de ter universidade, né? Só vai ter universidade aqui já na República. A Igreja tinha uma presença extremamente, não é, fragmentária pelo território. Né? Então, qual é efetivamente a instituição que radicou a sociedade brasileira? A família. Né? Então, as famílias eram não só um espaço, não é, de poder político, mas também de poder econômico, inclusive de produção cultural. Grande parte da produção cultural se dava em torno dessas famílias. Elas eram os mecenas da produção cultural. Não é? Inclusive, a chamada cultura popular, muitas delas vai nascer no terreiro da Casa Grande ou no terreiro do engenho, porque eram patrocinados pelos próprios, né? Por exemplo, os escravos faziam as suas reinações, muitas vezes, né, permitido pelo Senhor, em dados momentos, e sob a sua visão. Né? Então, assim, até hoje, nossos artistas, vocês sabem disso, né, têm muita dificuldade de permanecer aqui, né, e, quando permanecem, muitos são dependentes do mecenato, do Estado. Não é? Precisam estar bajulando os governos estaduais, municipais, para sobreviver. Daí porque a maioria dos artistas vão embora. Né? Só muito recentemente é que começa a ficar aqui e começa a surgir, inclusive, uma indústria, evidentemente, cultural aqui. Você tem gravadoras, você tem editoras, mas, durante muito tempo, os nossos artistas, se queriam ter uma carreira nacional, tinham que ir embora daqui. Né? Porque aqui também era um espaço extremamente opressivo. Né? Era um espaço onde você exigia, não é? O mecenato exige troca de favores, né? Inclusive uma legitimação simbólica. Você patrocina o artista para o artista cantar você, para o artista. Né? O que os violeiros faziam? Né? O violeiro ia para a casa do coronel, o coronel pagava eles, passava a noite bajulando a pessoa que estava pagando, porque estava louco de falar mal de quem estava pagando, dando comida e dando cachaça para ele, né? A noite toda. Então, quer dizer, os violeiros tinham uma habilidade enorme. Por exemplo, ele cantava na casa de um coronel, aí, se ele era chamado, por exemplo, à universidade, o discurso era outro. Se ele era chamado pela greve, né, dos estudantes, já cantava outra coisa. Né? Quer dizer, essa habilidade de saber onde você está, né, e adequar seu discurso ao público. Né? Quer dizer, por exemplo, é muito triste porque as primeiras vezes que o PT governou, por exemplo, em prefeituras e estados, né, eu me lembro uma vez que eu fui abrir um São João em Aracaju, na administração Marcelo Deda, né, e era a mesma coisa. Era o violeiro, né, puxando o saco de Marcelo Deda. Né? Era o mesmo tipo de relação, né? Essa relação de mecenato e, ao mesmo tempo, de troca de favores, né? Que fazia com que muitos fossem embora. Né? Muitos saíam daqui para se ver livres desse tipo de relação. Né? Iam para a indústria cultural, que é outro tipo de relação, também de exploração, né? Mas que não é o mesmo tipo de beijamão que, em grande medida, era necessário aqui para poder sobreviver. Né? Então, assim, o regionalismo nordestino ele é muito forte justamente porque ele continua circulando, né, na mídia, por exemplo.
A mídia é, né, reprodutora do regionalismo nordestino. O jornalismo no Nordeste, seja televisivo, seja, né, nos jornais, seja no rádio, o tempo todo veicula esse imaginário em torno do Nordeste, né? O jornalismo, que teve uma participação desde o começo, fundamental, na criação da própria região. O Diário de Pernambuco foi fundamental, né? O Diário de Pernambuco noticiava cada reunião do Centro Regionalista do Nordeste. Gilberto Freire voltou ao Brasil em 1923, e em 1924 ele funda o Centro Regionalista do Nordeste, que tinha justamente como finalidade fazer a propaganda desse conceito, né, e articular reflexões políticas e, ao mesmo tempo, reflexões sociológicas, históricas, culturais, em torno desse conceito. Reunia-se toda semana o Diário de Pernambuco noticiava a reunião. E o Diário de Pernambuco era um jornal que, através da linha férrea, do trem, chegava às capitais, de Maceió até Fortaleza, né? Então, era um jornal que tinha realmente uma dimensão regional, né? Gilberto Freire chegou a ser editor do jornal, né? Em 1925, quer dizer, quando o diário faz 100 anos, né, ele, na data do centenário do jornal, ele organiza um encarte chamado O Livro do Nordeste, onde ele chama intelectuais dos estados em torno de Pernambuco. O que era o Nordeste? O Nordeste era a área de influência de Pernambuco, né? Quer dizer, Pernambuco até hoje fala pelo Nordeste, né? Não sei se vocês sabem, mas enquanto os jornais locais CETV, PBTV, não é? Em Pernambuco é NETV, né? Pernambuco fala pela região, né? O jornal local em Pernambuco não é PETV, é NETV, né? Aliás, a Rádio Clube fala para o mundo, não é? Não fala só para... Né? Então, assim, por quê? Porque realmente ali foi onde se inventou a região. Porque Recife não só era o porto, que atraía grande parte da produção, né? Mas era o grande centro intelectual. Era para onde ia, em grande medida, as elites da região para se formar na Faculdade de Direito ou no Seminário de Olinda, né? Então, assim, mesmo para fazer o curso preparatório para depois cursar a Faculdade de Medicina, na Bahia, você ia fazer o curso preparatório no Recife. Então, o Recife era para onde confluía, né? Por exemplo, o sul do Ceará não vinha para cá. O sul do Ceará tem toda uma ligação com Pernambuco, com Recife. As elites do Cariri, né, têm uma formação, em grande medida, pernambucana, né? Eles confluíam para a Faculdade de Direito, né? Os arrais não me deixam mentir, né? Então, assim, você tem uma... quer dizer, ali é o locus onde, efetivamente, essa ideia de região vai surgir, vai se consolidar. Porque eles estavam todos lá, né? Os filhos das elites se conheciam todos do Recife, né? Por isso essa ideia pode circular tão rapidamente. Quando se funda o Centro Regionalista, você tem toda uma rede de pessoas que vão nos estados em volta de Pernambuco, militar em torno dessa região, são representantes da revista O Nordeste, que é criado, né, pelo centro, né? Então, por quê? Porque todo mundo se conhece, todo mundo conflui para o Recife, e se encontram e se conhecem, né? Então, claro, e muitos, inclusive, são parentes, né? Por quê? Porque Pernambuco foi um dos principais centros de dispersão, né, da conquista colonial. A conquista colonial se deu, basicamente, com 2 pontos de dispersão, da Bahia e de Pernambuco, né? Quer dizer, a conquista da Paraíba, do Rio Grande do Norte, né? Alagoas era uma parte de Pernambuco, né? Alagoas fazia parte da capitania de Pernambuco, como uma boa parte da Bahia fazia parte. Pernambuco foi perdendo, no século XIX, como punição por participar lá dos movimentos, né, separatistas, de 17, 24, né?
Como a Paraíba perdeu uma boa parte do seridó paraibano por causa disso, não é? O Rio Grande do Norte quase divide a Paraíba ao meio, né? A Paraíba tem uma cintura, né? Porque o Rio Grande do Norte invade a Paraíba num dado lugar. A Paraíba quase ficou cinturada e quase ficou dividida ao meio na região do seridó, não é? Então, assim, e Pernambuco, não sei se você se lembra que a bancada pernambucana na Constituinte de 88 queria recuperar toda a parte da Bahia que eles tinham perdido, né? Imagina. Aí deram como consolo a Fernando de Noronha, né? Pernambuco ganhou Fernando de Noronha como consolação por não conseguir. Imagina se Antônio Carlos Magalhães ia permitir que uma boa parte da Bahia voltasse para Pernambuco. Né? Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês é como esse regionalismo ele é sustentado por uma série de instituições, não é? Instituições políticas, instituições produtoras de conhecimento, né? Produtoras de um rico imaginário, não é? Um imaginário que gira em torno de algumas temáticas. O Nordeste é inseparável das temáticas da seca, da retirada, da caatinga, do cangaço, do messianismo e do coronelismo. São as que lá nos anos 70, César Barreiro não vai me deixar mentir, era de 10 monografias que se fazia nos cursos de especialização, 7 era sobre essas temáticas, né? Fundamentalmente, a maior parte da universidade estudava seca, estudava cangaço, estudava messianismo, estudava coronelismo, né? Porque eram justamente as temáticas fundamentais, não é? Tidas como as temáticas básicas da região, né? Quer dizer, estudar Nordeste, pensar Nordeste, era pensar essas temáticas, né? E aí, veja, né? A profunda negação da temática da cidade, do urbano, do metropolitano, universidades socadas dentro das capitais, cidades imensas, produzindo toneladas de teses sobre o rural, não é? Inclusive inventando uma coisa horrorosa chamada rurbano, né? Que é horrível, né? Urbano, uma coisa entre rural e urbano, né? Então, o tempo todo essa fixação no rural. Você estava no Recife, uma metrópole enorme, Fortaleza, né? E estudando o rural o tempo todo, sem olhar o entorno, sem olhar para a cidade, sem pensar a cidade, né? E veja, não é só a nossa área, não. Se você vai para a educação, né, e eu sou chamado para outras áreas, justamente porque estudo o Nordeste e esse imaginário, né, vou para a arte, está lá, design, gente, design, né, vai preocupar-se com esse desenho, né, esse imaginário, essa figuração da região vai estar lá no design, né? Como vai estar na pintura, né? Então, a gente se libertar do cacto é difícil, né? Nem Juliette se libertou do cacto, né? Aliás, Juliette ganhou o programa por causa dos cactos, né? As pessoas se nomeavam com orgulho de cactos, né? Quer dizer, sem saber, não é? Vou dizer só essa para acabar, em homenagem a um grande cearense, sem saber, repetindo, né, o nosso grande Delfonso Albano, não é? Que lá em 1912 criou a figura do Mané Chique-Chique, não é? Mané Chique-Chique para se contrapor à figura, não é, de que Monteiro Lobato tinha inventado, né? Então ele que era o caipira, né? Monteiro Lobato tinha falado do caipira, não tinha nada a ver com o sertanejo, mas Ildefonso Albano disse que ele estava, né, acabando com o homem do interior e o sertanejo e inventou a figura do Mané Chique-Chique, que é o homem cacto, né? O nordestino é o homem cacto, o homem espiento, né? Rústico, né? Macho, cabra macho, né? Tem um livro que eu conto a história do cabra macho, como inventou-se essa coisa
chamada cabra macho, não é? Que é terrível, que mata mulheres até hoje, né? Que mata homossexuais e transexuais, faz dessa região uma das regiões mais letais para mulheres transexuais e homossexuais do país, a invenção desse mito compensatório que é o cabra macho, não é? Um mito compensatório, um monte de homem decrépito, do ponto de vista físico e do ponto de vista econômico e político, e que inventa essa figura do cabra macho como uma coisa compensatória, né? Eu quero convidar o professor Regis Lopes para fazer a apresentação do livro A Pele da História. Bem, boa noite. Antes de tudo, peço permissão para usar uma expressão do nosso reitor, que facilita muito a nossa vida, que é boa noite a tudinho. Então, professor Tarcísio, a gente se livra daquelas questões de citar um, não citar outro, todos. A tudinho tá ótimo. Cearense já resolveu o problema de gênero. Resolveu. Antes de Pernambuco. Tá? Antes de Pernambuco. Podia pegar aqui. Aliás, o Durval estava falando aqui sobre o Nordeste. O livro não é sobre o Nordeste, porque o Durval é como se fosse 3 em 1. Né? A gente chamava aquele tipo de aparelho de som, que tinha disco, tinha fita e tinha rádio. Era 3 em 1. Né? Exatamente. Meu primeiro salário aqui na UFC, há mais ou menos 30 e alguma coisa anos, o meu prazer foi comprar um 3 em 1. Né? Primeiro, de que tinha tudo, inclusive tinha CD e tal. 3 em 1. E, professor Durval, muito obrigado pelo convite, é uma honra, é inacreditável. O livro é uma homenagem a você, você sabe. Tem um artigo explicitamente dedicado a você, uma das pessoas que iniciou no Brasil a história dos objetos, a história da cultura material. Das primeiras pessoas que percebeu que nós não estamos sozinhos no mundo, que a gente não faz história sem os objetos que nos cercam. O Durval, assim, eu fico todo vermelho, não vai dar certo. É verdade. Vermelho eu já sou, mas é verdade. Enfim, agradeço muito, Durval. E, diante da sua palestra, eu vou fazer um pequeno desvio. Eu trouxe um texto todo bonitinho, todo arrumadinho, educado e tal. Mas eu fiquei assim, querendo falar uma coisa, não é complementando o que você disse, mas como é interessante essa discussão de uma das suas partes. Nordeste, regionalismo, espaço, história e espaço. Outra parte, gênero. Outra parte, teoria da história. Então, eu vou tentar apresentar um pouquinho dessa parte, teoria da história. Se mistura, obviamente, né? Mas antes eu não poderia deixar de citar uma fofoca, eu acho que já é mais ou menos conhecida, que é a treta, sabe, Durval, entre Martins Filho e Gilberto Freire, na criação da UFC. Acho uma maravilha. É o Martins Filho criando a UFC, isso foi público, né, em jornal, e o Gilberto Freire ficou indignado porque já havia uma universidade em Pernambuco, para que ter uma universidade no Ceará? Né? Então, já resolvia, Pernambuco era o Nordeste era Pernambuco, e esse cara, Gilberto Freire, né, ele era tão sedutor, no sentido péssimo da palavra, que ele é tipo assim, a igreja, sem ofender a ninguém, tá bom? A igreja católica, né, promove para colocar num lugar inferior. Né? O sujeito não vai ser bispo, aí, não, vamos dizer que é monsenhor fulano. Né? Desculpe, Padre Manfredo, tá? Fui aluno do Manfredo, por isso que eu tenho um pouco dessa intimidade. Enfim,
a treta do Gilberto Freire vai ao ponto de convidar um cearense, que na época não era ninguém, depois vai ser reitor da Universidade do Brasil e tal, e cria um termo... Jaci Menezes. De Jaci Menezes. Ele dá a oportunidade de Jaci publicar. publicar pela José Olímpio, no Rio de Janeiro, o outro Nordeste. Quem deu o nome foi Gilberto Freire. Exatamente. Né? Exatamente. Então, Como ele estava publicando Nordeste no mesmo ano, ele publica o livro de Jaci e nomeia o outro Nordeste. Durval, e é bom porque aí o feitiço vira contra o feiticeiro. Né? Na década de 30... Porque, na verdade, o Nordeste de Jaci é que termina sendo o Nordeste. Não é o Nordeste... O Nordeste da cana-de-açúcar de Gilberto Freire nunca se transformou no Nordeste. Não pegou. Ficou de Jaci Menezes. É a força do... Tudo bem, pessoal, mas tem que seguir a pauta, né? A gente fica conversando... É uma maravilha essa coisa da região, como dizia o Foucault, um substantivo que tem a ver com o verbo reger, né? O regente da orquestra, aquele que vai impor. E do rei, né? E do rei, em determinada ordem. Região era a área governada pelo rei. Durval, eu lembrei de um romance chamado O Homem Lento, do Coetzee, quando eu terminei de ler o seu livro. Está até no prefácio. E esse livro, O Homem Lento, tem uma ocasião, já no final do romance, em que uma senhora pergunta, ou melhor, ela escuta uma pergunta de um homem, mais ou menos assim: como é que eu posso fazer parte de um livro? Eu quero entrar num livro, o que é que eu tenho que fazer? E a resposta da escritora é mais ou menos o seguinte: para você entrar no livro, você tem que ser um personagem que vale a pena. Para valer a pena, você tem que ser um personagem, sair da vida. Isso não significa morrer, pode ser morrer, mas ganhar uma outra existência, uma outra pele, sair da pele da carne para a pele da história. Título do livro do professor Durval. Lembrei também de um escritor, professor nosso, Moreira Campos, que tem um livro, um dos livros, que é também um livro, o título de um conto, chamado Os 12 Parafusos. Na verdade, ele está tentando reproduzir uma personagem real, uma história muito trágica, inclusive, e que, na realidade, não eram 12, eram 18. Mas não deu certo, porque a pessoa tinha que desparafusar e 12 dava a medida certa, porque se fosse 18, passaria muito tempo e perderia a graça da história, a narrativa. Como diria o Walter Benjamin, o narrador perderia muito. Por que eu estou lembrando do Moreira Campos agora? Não é? Eu estou vendo ali uma neta, a professora Carolina, dele, e estou vendo também a professora Martini, que, juntamente com a professora Tereza, fez a tradução do Moreira Campos para o francês, tradução ainda inédita. E estou vendo ainda o professor Paulo Linhares, que sabe muito bem, e eu sei disso, porque ele lutou para editar o Moreira Campos. E hoje é um autor que, por vários motivos, está praticamente censurado. Podemos levantar a hipótese: é muito erótico, é muito violento, é agressivo demais, não cabe o que ele fez. Nenhum conto termina bem, apenas um, parece, de 100 e poucos. Mas o Moreira Campos não assumiu a posição de regionalista e nem foi tratado como tal. Não é? Eu fiquei
pensando, Durval, que uma das razões da gente não encontrar o Moreira Campos nem na estante virtual tem a ver com isso. Tem uma estátua dele aqui no curso de Letras e de Literatura. Acho que a gente precisaria fazer mais. Eu já estou pressionando o magnífico reitor, né? Eu acho, né? Sem querer, tá certo? Assim, querendo também. Bem, por que essa referência à literatura? Porque esse livro é, antes de tudo, um trabalho com a palavra, pela palavra e apesar da palavra. Eu fui testemunha mesmo de como o Durval tem um zelo impressionante pela construção dos argumentos, a construção da sedução, a invenção, como é a invenção do Nordeste, de algo que vai fazer a gente viajar no bom sentido, também em outros sentidos, através da palavra. Eu tive, em algumas ocasiões, a sorte mesmo de acompanhar processos criativos. E eu agradeço muito ao Durval, um amigo já de muitas lutas, muitas conversas, muitas relações, fofocas e tal, de ver essa luta do Durval pela palavra, inclusive revoltando-se contra determinadas revisões que retiravam do livro dele exatamente aquilo que tem o sabor da sedução. Então, é um livro com personagens. Eu vou pular isso, porque senão já fica demasiado. E também queria destacar que esse trabalho, na verdade, é um terceiro livro, compõe uma trilogia. O primeiro, História, a arte de inventar o passado. Segundo, O Tecelão dos Tempos, novos ensaios de teoria da história. E agora, A Pele da História, corpo, tempo e escrita historiográfica. É difícil encontrar um programa de pós-graduação em História no Brasil que não tenha o nome do Durval, pela teoria, pelo gênero, ou então pela literatura, ou então pela educação, ou então pela interdisciplinaridade. Então, esse livro, além de dar continuidade a esses dois, nesse sentido, aprofunda a relação do Durval com a literatura, assim eu sinto. Interessante, outra fofoca. Quando foi lançado esse livro, A História, a Arte de Inventar o Passado, foi mais ou menos como se fosse uma panela de pressão que papocou e tirou o teto das casas. Lembram que era um perigo, panela de pressão, no começo, não é? Então, a gente tinha medo, eu tinha medo, por exemplo, de explodir, né, de estampar. E o que é que se falava? É que agora pronto, é a arte de inventar o passado, não tem mais nenhum parâmetro, não tem uma segurança, não tem um rigor, muito pelo contrário. Não é? Aqui é um rigor diferente, é um rigor exatamente que exige não uma contraposição entre forma e conteúdo, mas um compromisso da forma com o conteúdo. E não tem nada a ver com a novela Vale Tudo. Pelo contrário, aqui vale o que é argumentado, vale o que é discutido e bastante discutido. Como sempre, polêmico, vale a polêmica. Não é? Durval, gosto de ver que você continua seduzindo a nossa imaginação para criar ou recriar
pontes entre a ficção e a história, entre a história e a literatura, entre a história e a antropologia, sem esquecer a biologia, a psicanálise, a matemática, a física e assim por diante. Tem um capítulo nesse livro, A Pele da História, sobre o pé, a importância do pé para a teoria da história, de botar o pé no chão. Só para dar um exemplo, né? Você, Durval, se implica, se assume como intelectual em tempos de fascínio perverso e envolvente com o anti-intelectual. Aos fascinados, o jogo mais parece uma guerra, ora explícita pelos tais cancelamentos, ora camuflada pelos agrupamentos de autoelogio. Vê a direita aí, vá lá, faz parte da liga, faz parte do jogo. O que dói é constatar que certa esquerda, oficial ou alternativa, triste ou festiva, antiga ou da moda, continua entrando nessa onda, que não é a onda do Durval. Sim, Durval, sua contribuição faz parte de uma parte maldita. Não precisa nem procura ser abençoada por benditos. Exatamente por isso, o prazer do seu texto passa pelo prazer da carne. Nos dois lugares, no texto e na carne, você se posiciona, torna-se implicado e implicante. Não vaga, Durval, você não vaga por aí como aquelas almas penadas, desencarnadas, descaradas, pedindo reza para alguma ideia fixa. Como se sabe, essa foi a causa da morte de um dos principais romances machadianos. O que quero dizer é que o autor não polemiza montado no camarote do intelectual preocupado com a manutenção do seu lugar de fala, entre aspas. O seu lugar é o trânsito, a travessia, a busca do outro, não para estudá-lo ou reduzi-lo ao mesmo, e sim para considerá-lo. Incomoda, é verdade. Torna-se inadequado, também é verdade. Mas eu me pergunto, incomodar e ser incomodado não é uma parte inegociável do ofício da história? Sua escrita, a escrita da pele, assim dada ao ficcional, é comprometida e atraente, coesa e transbordante, rigorosa e destemida. O livro acontece sem vergonha das zonas esgaçadas, sem excluir as tramas que não tiveram tempo de ter o fim esperado, sem esconder os fios que ainda não foram ou estão procurando fazer ou desfazer os nós no meio do caminho, sem romantizar as fímbrias para sempre desgastadas. Uma história dos contatos, inclusive do contato da pele com os objetos. Nisso e por isso, as considerações deste livro a respeito dos materialismos sem materialidade parecem ser demolidoras, e talvez sejam mesmo. A gente vê no título que a pele da história é a pele nossa, o suposto limite entre nós e o mundo, entre nós e os outros, entre eu e tu, mas também é um trabalho, e isso é muito inovador, como é prática do professor Durval, inovar a pele dos objetos. Então, atenção, pessoal da área de museologia, esse livro é obrigatório. Como tratar os museus de uma maneira diferente, entendendo que os objetos também têm pele e uma vida diferente. A beleza da reunião dos textos em formato de livro vem, entre outras coisas, do elogio à superfície, ou melhor, da sua delicadeza perspicaz em problematizar a velha polaridade entre o profundo e o superficial, entre a essência e a aparência, entre o dentro e o fora.
Este livro eu o compreendo por sua busca de interlocução e de interação. Busca por esse lugar que só existe quando vozes diferentes atuam, não numa polifonia já dada na partitura, mas na inquietação compartilhada. Talvez seja esse um dos segredos desse livro que o tornam belo e provocativo, a generosidade de convocar releituras. Estou terminando, tá? Fico igualmente feliz de saborear sua escrita atraente e transbordante, com parágrafos longos e, às vezes, com volteios de reiteração. É seu estilo ensaístico, estilo ainda pouco compreendido pelos vigias do campo disciplinar da história. Este é um livro com letras encarnadas, que espantam e alarmam a aproximação do pensamento abstrato. Este é um livro com palavras que podem ser lâminas cortantes ou carnes cortadas. Livros com páginas que mostram os dentes de raiva ou de sorriso. Tudo indica que essa maneira de escrever vem do gosto incontornável que Durval Muniz nutre pela imaginação, principalmente a imaginação literária. Aqui, o passado convocado não evoca palavras de ordem. O passado não é obrigatório e passa a ser uma questão de pele. É a entrada do corpo no pensamento. A gente pode achar que isso é simples, é fácil e é chover no molhado, mas não é. Dizer, eu digo, mas a prática de ter em livros de história os corpos não é fácil. Ter cor, ter peso, ter idade e, sobretudo, o cheiro. A gente acha que o passado teria o mesmo cheiro que a gente tem hoje. Não Personagem tem. histórico nem fede nem cheira. Exatamente. Daí a expressão, não fede nem cheira. O que o Durval está dizendo é que precisa feder e cheirar. Senão não rola. Né? Durval mostra aquilo que poderia ser o mais evidente na operação historiográfica, a pele, o maior órgão do corpo, costuma-se dizer. Mas aqui tamanho não é documento. O que mais mobiliza as letras encarnadas não é o tamanho, e sim o contato. Afinal, quem está na linha de frente de contato é ela, a pele. É dela que vem a experiência da aceitação ou da repulsa, do nós ou do eu, sempre em relações historicamente situadas. Sem pele, não dá, não rola. Lição da vida que o nosso autor leva para a historiografia que se deseja viva. Querido amigo, muito obrigado. O seu livro é uma delícia e você também. Volte sempre, a casa é sua. Eu espero que seja delícia só não nas letras, mas nas carnes também. Fica a dúvida. Obrigada, professor Regis Obrigado, Lopes. querido.